Saudações investidores, Bitcoin agora cotado a 26.770 dólares. Bitcoin que não consegue romper para cima, mesmo em dia extremamente positivo do S&P 500, que no momento está testando aquela resistência dos 4.200 pontos. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui a partir de uma análise técnica e de sentimento do Bitcoin e do S&P, mas não sem antes também te mostrar onde as instituições estão segurando o Bitcoin abaixo e acima, tá? Mas antes de começar, não esqueça de deixar o like, se inscrever caso não seja inscrito e correr no canal da Belotrade que eu vou deixar na descrição e no primeiro link aqui, caso vocês ainda não conheçam o canal onde a gente posta análises de altcoins. Beleza? Vamos lá. Investidores, vamos começar aqui então falando um pouco sobre o Bitcoin, né? Quando a gente olha para o Bitcoin, de maneira muito clara, ele está num dia bem mais fraco do que o S&P 500, né? Afinal, o S&P 500 está subindo 1%, indo para aquela resistência tão importante, próximo do fechamento agora, vai fechar em 11 minutos, e o Bitcoin está caindo, né? A gente tem alguns motivos para isso, né? Eu acho que o primeiro e mais óbvio é que o Bitcoin ele está numa tendência de baixa no curto prazo, inclusive formando padrões de continuação da baixa aqui nesse momento. Já o S&P está numa tendência de alta no curto prazo, né? Não só no curto, em prazos maiores também, mas o S&P está demonstrando mais força do que o Bitcoin nos últimos dias, em especial porque a correlação entre os dois não está mais tão evidente como já foi no passado, né? Quantas vezes a gente não viu o Bitcoin subindo e o S&P caindo ou vice-versa? Isso é bom, tá? Essa correlação se distanciar é bom, porque como a gente acredita nos fundamentos do Bitcoin no longo prazo, quanto mais descolado do S&P 500 ele tiver, maior a probabilidade de altas significativas na minha visão, tá? É claro que o ideal é que a gente se descorrelaciona sendo mais forte do que o S&P, mas não é sempre assim. De vez em quando a gente tende a ser um pouco mais fraco, igual está sendo o dia de hoje, né? Inclusive, um dos motivos que eu acho que explica isso quando a gente olha o macro é que as probabilidades de um aumento na taxa de juros na próxima reunião do Fed, que vai ser lá em junho, aumentaram consideravelmente, tá bom? Até alguns dias atrás a gente tinha 90% do mercado acreditando que não ia ter mais aumento de juros. E agora só tem 59%, ou seja, 40% está acreditando que a gente vai ter mais um aumento de juros na próxima reunião. Provavelmente, com o discurso do Powell amanhã, a gente vai ter uma visão mais clara aí do Fed sobre o que vai acontecer. Isso aqui deve variar bastante amanhã, juntamente com os preços do Bitcoin e do S&P 500, beleza? Mas para mim, de maneira muito clara, esse é um dos motivos, né? Se a taxa de juros sobe ou fica elevada por mais tempo, o Bitcoin tende a sofrer mais, por exemplo, do que ações, já que o Bitcoin é um ativo mais volátil, não gera fluxo de caixa e por aí vai. Vamos lá, tendo isso em vista, né, vamos fazer uma análise aqui do Bitcoin, inclusive S&P 500, nesse momento acima dos 4.200 pontos, pela primeira vez desde agosto de 22, galera. Então pode estar rolando alguma notícia agora em relação ao teto da dívida, ainda não consegui ver nada no Twitter, mas muito bom, né? O S&P 500 para fechar em 8 minutos, e se a gente fechar aqui, a gente não tem fechamentos tão bons desde aqui do dia 25 de agosto de 22. Beleza? Então, muito bom esse movimento do S&P 500. Mas voltando para o que mais importa, o Bitcoin já não está num movimento tão legal, né? Na verdade, o Bitcoin está tentando romper para baixo o padrão de continuação que a gente vem falando para vocês nos últimos dias. E para mim agora ficou bem claro, tá? Para o Bitcoin conseguir demonstrar força, o mais importante não é mais romper os 28.300, e sim formar um pivô acima desses topos nos 27.700 dólares. Esse pivô, na minha visão, já seria uma demonstração de força importante que tenderia a levar o Bitcoin mais acima. E por quê? Porque a gente está tentando fazer rompimentos para baixo aqui. Se a gente volta e faz esse pivô, caracteriza armadilhas e a gente poderia, assim, ir além, né? É claro que a gente vai ter essa resistência ainda dos 28.300, eu vou colocá-la aqui, mas ela não é tão importante, ao meu ver, quanto os topos dessa semana nos 27.700 dólares. Beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar é que o sentimento continua ruim, né? O sentimento, a gente vem falando com vocês que as subidas que a gente teve essa semana não foram subidas com confirmação de sentimento, ou seja, a gente subia e a gente não tinha interesse pela alta, a gente subia, não tinha interesse pela alta, né? Agora a gente caiu com um aumento aqui de Open Interest de novo, tá? Um aumento de Long Short Rate está acima de 2, o que denota um risco muito claro aqui
E eu só acho que a gente ainda não perdeu esses suportes abaixo por causa do S&P 500 que está salvando a gente aí brigando na região dos 4.200 pontos. Beleza? Então é muito claro aqui para mim, caras, a gente tem essa resistência dos 27.700, vou destacar a resistência no curto prazo também, tá? E o Bitcoin a gente vai ter esses suportes aqui. O primeiro é o volume de fundo que a gente deixou nos 26.300, tá? Perder os 26.300 seria um péssimo sinal. Repara que a gente não fecha candles abaixo dessa região aqui, ó, 26.250, desde muito tempo, semanas, meses, né? Então fechar abaixo desses fundos, fechar abaixo dos 26.250 seria muito ruim, tá? Seria um sinal de continuação dessa queda aqui, tá? Outro ponto importante foi que a gente rompeu para baixo aquele suporte importante dos 26.800 e tal. Recuperá-lo para mim é providencial, tá bom? Então enquanto a gente está abaixo dele, a situação tá tensa. Levando tudo isso em consideração, qual é a nossa estratégia no momento? Primeiramente, a gente mantém bem mais shorts que longs, tá? Eu tô com 4 shorts, 2 longs e um hedge. E a grande ideia é manter esses shorts para, caso o Bitcoin caia, a gente realize lucro nos nossos trades, tá? E se o Bitcoin subir, vai ser bom, porque a gente está se expondo a novas criptomoedas nessa queda, a gente está comprando as criptomoedas que a gente acredita, inclusive o Bitcoin a gente comprou na semana passada. Então hoje, por exemplo, eu entrei em mais uma altcoin que eu já estava há meses querendo entrar. Tranquilo? Se você é um membro do canal, corre lá no Gestão Exposição que eu mandei lá a altcoin. Beleza, investidores? Para finalizar, vamos falar um pouco aqui então sobre o sentimento e um ponto importante, né? Por que esse fundo é ainda mais significativo? Porque a gente teve muita venda nele, tá bom? Repara que tem quase 700 milhões de dólares de venda aqui no 30 minutos, quando a gente soma essa quedinha. Então é um fundo importante, não gostaria de ver o Bitcoin perdendo. Além disso, quando a gente olha aqui, né, olha só essas ordens grandes aqui, 990 Bitcoins, 829, é bastante Bitcoin que foi vendido nesse fundo, tá bom? Mas quando a gente olha o book, ele tá meio terra de ninguém. Deixa eu até colocar um pouco abaixo aqui, olha. Famosa terra de ninguém o book, tá bom? Então não tem muita ordem segurando abaixo nem acima. Na verdade tem uma pressãozinha no curto prazo aqui de 500 Bitcoins, mas quando é muito no curto prazo assim não é tão relevante na minha visão, tá bom? Pode ser simplesmente uma instituição fazendo essa pressão vendedora no curtíssimo prazo. Já aqui acima, ó, recuperar essas ordenzinhas grandes entre 27 e 27.100 seria um bom primeiro passo, tá bom? Então esse pivôzinho aqui, ó, para mim seria um bom primeiro passo para o Bitcoin. Mas de maneira mais conservadora, como a gente vem numa tendência de baixa, eu só realmente vou ficar otimista no curto prazo. No longo prazo eu continuo otimista, tá bom? Tanto é que eu comprei uma altcoin hoje. Mas no curto prazo eu só vou ficar mais otimista se a gente formar um pivô acima dos 27.700 dólares com melhora do sentimento, coisa que não aconteceu nas altas que a gente teve essa semana, beleza? Então fiquem de olho, amanhã tem muita volatilidade com o discurso do Powell, né? Então o discurso amanhã, acho que se eu não me engano é meio-dia, né? Exatamente, meio-dia vai ter o discurso dele, então a gente deve ter bastante volatilidade e vamos ver, né? O S&P 500 está para fechar aí, ó. Nós vamos fechar, parece que não vai ser acima dos 4.200, mas bem próximo à região dos 4.200. Que vai ser o melhor fechamento aí desde agosto. Então, muito bom, caras, muito bom mesmo. S&P 500 rompendo, Nasdaq, por exemplo, também voando, caras. A Nasdaq está nas máximas, assim, olha só, caras, de abril de 22. Então, sinceramente, os mercados estão bem bonitos hoje. Parece que isso está segurando o Bitcoin nessa situação tensa que ele está. E parece que o Bitcoin espera o discurso do Powell para ver. Se a gente vê um discurso do Powell com a maioria do mercado acreditando que a gente vai manter a taxa de juros na próxima reunião, o Bitcoin deve pumpar. Se a gente subir aqui, a maioria acreditando o Powell falar de mais um aumento da taxa de juros, a gente deve romper esse suporte e ter novas oportunidades de compra abaixo. Beleza? Então é isso, um forte abraço, a gente se vê aí dependendo dessa volatilidade e a gente se vê. Um forte abraço.